Você sabia que o estágio de negócio da sua organização deveria impactar diretamente na estratégia de remuneração? O ideal é alinhar a sua estratégia ao momento de negócio da sua empresa. Hoje, vamos aprofundar sobre os estágios do ciclo de vida de uma organização e como a remuneração acompanha esses estágios para ser um fator estratégico na empresa. Então você está interessado em ser um player estratégico na sua organização? Então vem comigo! Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Furtado e hoje vamos falar sobre os estágios de negócio e como eles influenciam no pacote de remuneração. Neste vídeo vamos falar sobre quais são os principais estágios de negócio do mundo moderno, as características de cada estágio, quais os componentes de remuneração e o peso deles na remuneração total em cada etapa e como os indicadores e os benefícios podem ser adaptados para serem direcionadores estratégicos do negócio. Primeiro estágio, ideação ou pré-startup. Uma empresa que está em ideação, uma pré-startup, quer dizer que ela está iniciando. Ela ainda tem uma ideia que vai ser validada. É uma empresa de uma alta volatilidade, um alto risco. O foco de uma empresa que está nesse estágio é validar a sua ideia, é criar um MVP, mínimo produto viável. E nem preciso falar que geralmente essa é uma empresa de dono, alguém que teve a ideia ou um grupo pequeno de pessoas que tiveram essa ideia. Então, geralmente nesse estágio, não há uma disponibilidade de caixa para a empresa gastar. E o grande segredo do sucesso é contratar as pessoas-chave que vão cuidar de 2 ou 3 temas principais e é aí que entra o mix de remuneração. Uma empresa nesse estágio, ela pega todo o dinheiro que tem para investir no próprio crescimento, para validar o primeiro produto. Desta forma, falando de salário base, a empresa não consegue dar o mesmo salário base de uma empresa grande. Então, geralmente, o fixo ele fica abaixo do mercado. Incentivos de curto prazo, seja semestral ou anual, geralmente não existem nessa etapa, até porque a empresa nem tem como colocar meta. Nos primeiros anos, provavelmente ela não vai ter lucro. Então, não tem como os donos terem base para fornecer algum tipo de participação nos resultados, um bônus, o atingimento de meta. O grande segredo nesse estágio é uma concessão de um incentivo de longo prazo mais agressivo, com potencial dele gerar muita riqueza para o funcionário. Essa é uma oportunidade única para um funcionário entrar em um projeto que ele realmente acredita, porque é nesta fase onde quem entrar no barco vai conseguir coletar o máximo de lucro e valorização da empresa possível. Então, em termos de mix de remuneração, o salário base ele é basicamente para custear as despesas pessoais. O modelo de incentivo de longo prazo mais comum nesse caso é o Sweat Equity, que é uma concessão, uma promessa de uma participação para o funcionário que vai sendo transferida gradativamente para ele por conta do seu trabalho. Por isso que sweat, que vem de suor em inglês, é uma remuneração pelo seu trabalho, só que baseada em ações. Aqui já existem algumas empresas que elas não transferem as ações em si para aquele funcionário, mas ela paga uma bonificação equivalente ao preço da ação no futuro, que é a famosa Phantom Shares, ou ações fantasmas em português. Esse modelo é aplicável principalmente quando a empresa não quer diluir os seus acionistas. Imaginem, uma empresa 50% para cada um dos 2 principais sócios. Eles não vão querer perder participação porque podem correr o risco de, no futuro, deixarem de ser majoritários. E já em termos de benefícios, além dos benefícios legais, que quando uma pessoa é contratada no regime CLT, a empresa é obrigada a fornecer, aqui o apelo ele é mais emocional. É a flexibilidade no trabalho, é o home office, é a oportunidade de participar de um projeto que pode fazer a diferença, a flexibilidade, a autonomia de trabalho. E agora podemos ir para o próximo estágio. A ideia deu certo, o MVP foi validado e agora a empresa é de fato uma startup. Vamos falar desse segundo estágio? Neste estágio, estamos falando de uma ideia que foi validada. Porém, o negócio ele ainda continua sendo de alto risco. A empresa, por algum movimento errado, ainda pode deixar de existir e o caixa continua sendo primordial para a empresa investir em seu próprio crescimento, porque o desejo aqui é de ganhar escala. Neste estágio, a startup já começa a contratar pessoas, mesmo que com uma equipe enxuta ainda. O grande objetivo dela, às vezes, nem é lucro.
é obter receita, é conseguir novos clientes. E falando da estratégia de ações, essa empresa ela quer se valorizar ao máximo, porque ela pode estar se preparando para uma primeira rodada de investimentos ou para ser comprada por uma empresa maior. Ou seja, ainda tem muito risco envolvido. Dessa forma, falando de estratégia de remuneração, o mix ele ainda continua sendo muito agressivo, mas baseado em variável. Com um salário base ainda abaixo do mercado, o incentivo de curto prazo, geralmente ele começa a ser implementado nesta etapa, quando não na próxima. Mas ainda, este bônus que costuma ser semestral ainda é mais tímido, totalizando no ano aproximadamente uns 20% da remuneração dos funcionários. Nesse estágio, como a empresa geralmente não tem vários indicadores e nem robustez de processo para estabelecer meta para cada um deles, o modelo mais utilizado aqui ele já é uma distribuição de resultados. Por exemplo, nós vamos distribuir 10% do nosso lucro para todos os nossos funcionários. Mas, se a empresa já estiver desenvolvendo alguns processos, conseguindo mapear indicadores, os principais indicadores que costumam aparecer nesse tipo de plano são crescimento de receita ou de clientes, redução do CAC e engajamento dos clientes. E falando dos incentivos de longo prazo, a empresa ainda continua sendo agressiva neste aspecto. Só que como tem mais funcionários, ela acaba fornecendo participações menores para mais pessoas. Então os modelos utilizados ainda continuam sendo Sweat Equity ou Phantom Shares para profissionais de menores níveis. E para os principais altos executivos, que serão diretores, líderes de alguma área, aí aqui já entra muito os Stock Options. Os Stock Options, para quem não conhece, é uma possibilidade do executivo comprar as ações da empresa por um valor pré-determinado, geralmente pelo valor de hoje. Então, por exemplo, você pode comprar as ações que hoje valem R$10 a R$10, só que daqui 3 anos, independentemente do valor que ela tiver. Então, se ela estiver valendo R$60, R$70, você comprou a 10 mesmo assim. Vejam só, aqui geralmente o percentual que o executivo pode comprar, ele já é um pouco mais agressivo. E se a empresa crescer, consequentemente o ganho é exponencial também. Então a mensagem é: se você entrou na empresa, mas vai ter uma responsabilidade grande por ela, para ter uma participação grande, ganhos relevantes, assim como os acionistas que já estavam antes, você inclusive vai ter que mostrar que você quer investir na empresa. E os benefícios aqui, basicamente os benefícios legais. O principal apelo continua sendo aspectos intangíveis, como por exemplo, a atratividade do projeto, a proximidade com os fundadores da startup, autonomia, flexibilidade, entre outros. E aí a startup começa a gerar seus frutos, conquistar sua participação no mercado e ela passa para o estágio 3. Crescimento e escalabilidade. Este estágio, também chamado de scale-up, ele acontece quando a startup ela já tem uma certa consolidação no mercado e ela parte para aquele momento de crescimento rápido, de forma escalável. A possibilidade da empresa crescer organicamente, isto é, sem nenhum aporte de dinheiro externo, de investidor ou dos próprios donos, é muito real aqui. Mas ainda pode haver alguma expectativa sobre algum investimento ou a empresa estar se preparando para passar pela segunda, pela terceira rodada de investimento. Algumas começam até a falar de abrir o seu capital na bolsa de valores, fazer um IPO. Então, ainda há a expectativa de valorizar as ações. Nesse estágio, a empresa já começa a ter uma previsibilidade maior dos resultados, de quanto vai gerar de margem, então ela começa a controlar um pouco o seu próprio caixa. E desta forma, ela tem até a possibilidade de arcar com alguns custos maiores, como por exemplo, o do salário. Então ela às vezes já chega a pagar uma mediana de mercado ou algo muito próximo desse patamar. Já os incentivos de curto prazo, eles ganham mais força. Eles saem um pouquinho do modelo de distribuição dos resultados e o bônus por metas, que é onde você tem vários indicadores, cada um com seu peso e paga um valor pré-estipulado de acordo com o atingimento deles, ele passa a estar mais presente. Quanto maior o nível, maior a representatividade do incentivo de curto prazo no pacote de remuneração total.
e quanto menor, vai ser maior a representatividade do salário base. Aqui, geralmente a empresa já está dando lucro e por conta disso, os indicadores principais no plano de bônus costumam ser margem de contribuição, EBITDA, o próprio lucro líquido. Até porque a empresa precisa incentivar a geração desse lucro para ter os recursos para distribuir o bônus para os funcionários. E falando dos indicadores secundários, eles são muito voltados para crescimento. Então, metas de crescimento de receita, metas para aumentar o LTV, para reduzir o CAC e até mesmo metas para expansão geográfica, para diversificação de produtos e ofertar uma cesta maior para os clientes. Alguns indicadores aqui parece que eu estou falando grego, então continue acompanhando o nosso canal para você aprender cada vez mais e saber falar melhor sobre negócios. Já em termos de incentivo de longo prazo, quem embarca nesse momento na empresa geralmente não vai mais ter aquele sonho de ganhar um dinheiro inimaginável. Então, os planos que começam a aparecer aqui já são planos até mesmo de ações restritas, de performance shares. E falando do Stock Options, ele começa a perder um pouco de espaço, muito pela falta de crescimento potencial que a empresa começa a ter e também porque o Stock Options vai começando a deixar de ter algumas vantagens tributárias. Eu fiz um artigo sobre isso ali no meu LinkedIn que você pode acessar e entender o porquê. Lembrando que aí o ILP ele passa a ser mais concentrado para os altos executivos, nível de gerente, gerente sênior e acima. Em termos de benefícios, a empresa já vai de uma maneira mais agressiva também, com plano de saúde premium, vale refeição, auxílio educação e alguns outros suporte ao bem-estar. E a empresa segue. Passa por esse crescimento, recebe suas rodadas de investimento, penetra no mercado e chega no que podemos chamar de o seu auge. Que é o famoso estágio 4, o nível de maturidade. Como o próprio nome já induz, o nível de maturidade é quando a empresa não tem mais tanto potencial em crescer organicamente com a sua própria operação. Neste nível, ela já conhece os seus principais concorrentes, já conhece o tamanho do seu mercado, e ela sabe que não tem muito para onde correr com o que ela faz naquele momento. Para ter algum tipo de crescimento e pular de degrau, passar de fase, ela precisaria de algum aporte externo ou diversificar produto e pegar outro mercado, expandir internacionalmente ou fazer uma fusão com algum outro concorrente de mercado. O foco desta empresa passa em ser melhorar sua margem para otimizar lucros, melhorar os seus processos para fazer mais com menos, melhorar os níveis de governança da empresa. É o estágio de todos que eu vou mencionar nesse vídeo, no qual a empresa tem maior previsibilidade de entrada de caixa. Então, em termos de mix de remuneração, ele já começa a ser mais alinhado às grandes empresas de mercado. Ou seja, um salário base na mediana para a equipe inteira. Para alguns níveis, a empresa já pode ser um pouco mais agressiva, concedendo até mesmo um P75, um P60 de mercado, a depender da sua estratégia de atração e retenção. Em termos de mix, o ICP ele é bastante alinhado com o mercado e a representatividade dele varia de acordo com o nível hierárquico, podendo chegar até 40% do pacote de remuneração total dos principais executivos da empresa. Mas quanto menor o nível, menor este peso. Uma coisa diferente e interessante que acontece aqui é que muitas vezes as empresas já têm uma avaliação de desempenho, ou pelo menos deveriam ter, né? Começam a conseguir definir metas por área, apurar metas individuais, avaliação de competências, avaliação de potencial, e esses aspectos passam a ser uma das dimensões dos incentivos de curto prazo, para dar mais meritocracia e estimular a pessoa a ter um desempenho individual bom, além do próprio desempenho coletivo. Em termos do desenho do ICP, a empresa ainda continua focando bastante em lucratividade e receita. Porém, a visão desses indicadores já não é mais o quanto eu cresço de um ano para o outro. Ela é mais do montante total que eu preciso atingir. E não pensem que isso é menos desafiador. Quando você está nesse estágio de negócio, você manter os seus níveis de resultado, a sua posição de mercado, às vezes é tão desafiador ou mais desafiador do que você crescer quando você é uma empresa pequena. E além disso, também ganham espaço outros indicadores que vão garantir a perenidade da empresa, como satisfação dos clientes,
metas linkadas a ESG, metas de eficiência operacional, alguma meta linkada à inovação para a empresa de repente conseguir acertar um gol e dar um próximo passo interessante, entre outros diversos projetos estruturais que a empresa pode ter. E falando dos incentivos de longo prazo, geralmente mais para os níveis executivos, como a empresa não tem aquele potencial de crescimento das suas ações e etc., os grandes modelos passam a ser um blend entre ações restritas para garantir a retenção dos executivos e performance shares atrelado a indicadores estratégicos para a empresa. E além desses componentes mais tradicionais, é importante dizer que as empresas começam a trabalhar com muitos planos de retenção especificamente nesse estágio, porque as pessoas lideram grandes equipes, têm uma responsabilidade muito grande por resultados e a saída de algum talento, algum diretor importante é muito crítico. E falando do pacote de benefícios, a recomendação é que seja o pacote mais completo possível, por dois motivos principais. Primeiro, como a empresa já é grande, tem uma marca forte, ela consegue barganhar com seus fornecedores condições melhores nos benefícios e também não precisa recolher contribuições sociais, os encargos que ela tem que recolher no salário. É uma forma dela otimizar o investimento que ela faz. E segundo, porque aqueles aspectos de apelo emocional já não são mais tão fortes, como, por exemplo, proximidade com os fundadores, flexibilidade, autonomia, visibilidade no seu trabalho. Pode até ter, mas eles não são tão fortes quanto uma empresa nos estágios iniciais. E por fim, vamos para o último estágio, que é o que nenhuma empresa quer passar, mas temos que saber nos preparar. O estágio 5, de reestruturação, retomada de resultados e turnaround. Esse estágio acontece quando a empresa começa a perder muita participação de mercado e ela precisa montar um plano de recuperação desses resultados. É uma empresa que geralmente entra em um clima de muita pressão por resultados urgentes, porque é difícil você aceitar que está neste momento. E claro que na maioria das vezes o objetivo é recuperar aqueles indicadores que a operação gera, que são a receita, a lucratividade, controle de despesas, e muitas vezes aqui acabam aparecendo grandes projetos de reposicionamento da marca. Agora vamos falar um pouco da estratégia de remuneração. A primeira coisa que vem à cabeça é: vamos controlar nosso custo fixo, reduzindo o salário base. Só que como muitas empresas já vieram de um estágio de maturidade para chegar nesse ponto de declínio, elas já têm as pessoas trabalhando ali com salários competitivos no mercado. Dessa forma, não tem como reduzir os salários no Brasil. A legislação não permite. Então, muitas vezes, o que acontece, infelizmente, são os desligamentos em massa, os layoffs. Já nos incentivos de curto prazo, aqui que está o grande pulo do gato. Se a empresa precisa retomar os resultados operacionais, como eu disse anteriormente, esses indicadores geralmente diz a boa prática que eles deveriam estar atrelados aos incentivos de curto prazo. Então, este não é o momento da empresa tirar o pé do acelerador no incentivo de curto prazo. Pelo contrário, por conta da pressão e da urgência por resultados, ela tem que caprichar ainda mais neste aspecto, seja fortalecendo os incentivos de curto prazo, seja criando uma régua de aceleração, no qual se a empresa superar as metas, ela vai dar remunerações extraordinárias para os funcionários, ou até mesmo incluindo um novo plano de incentivo de curto prazo que vá reconhecer esse tipo de recuperação de resultados. Vejam, pessoal, empresas nesse estágio estão com a confiança lá embaixo. Os funcionários mesmo às vezes não acreditam porque ralam e às vezes o resultado não vem. Então, incentivo de longo prazo aqui não faz tanto sentido assim, não tem o mesmo apelo do que anteriormente. E assim como a pressão é forte, se a empresa obter os resultados, o reconhecimento tem que ser rápido. Então, por isso que a sugestão é fortalecer os incentivos de curto prazo. E o grande segredo para os planos de CP é ser o mais simples possível. Colocar receita e lucro como os principais indicadores e algum projeto estrutural de reposicionamento de marca, expansão de portfólio, alguma transação relevante que vá acontecer. E um outro ponto de atenção que eu não posso deixar de falar é a empresa colocar metas realistas. Como eu vejo empresa colocar metas achando que ainda está naquele momento de maturidade e na verdade isso se torna inatingível
vira chacota e acaba não motivando os funcionários para atingir. Então, como eu disse, o incentivo de longo prazo ele fica um pouco mais controlado, às vezes ele nem é mais concedido para todas as pessoas de determinado nível executivo, é apenas para os talentos-chave que vão ter algum papel primordial na recuperação do negócio, e o pacote de benefícios também competitivo com o mercado, cortando eventualmente aqueles benefícios que são extra-mercado e diferenciavam a empresa, principalmente porque alguns têm baixa adesão e a gente sabe disso. Então é isso, pessoal. Como vimos, o estágio de negócio ele influencia diretamente na estratégia do pacote de remuneração, assim como a estratégia de remuneração suporta o crescimento e direciona ela para a obtenção do sucesso. E você, já tinha pensado como a remuneração pode ser diferente de acordo com o estágio de negócio? É o que eu gosto sempre de lembrar. Quando estamos falando de remuneração, estamos falando de um dos custos maiores de toda a organização. Então temos que cuidar dele com muito carinho, pois é este tema que muitas vezes muda um ponteiro da organização. E se você gostou desse conteúdo, não deixe de se inscrever aqui nesse canal para você receber as notificações assim que eu liberar novos vídeos. Curta esse vídeo, comente aqui embaixo a sua opinião e nos siga nas redes sociais. E é sempre bom lembrar que se você precisar de uma ajuda na sua organização para o tema remuneração ser ainda mais estratégico, você sempre poderá contar com a Core Consultoria. Nós ajudamos a construir estratégias que mudam negócios. Muito obrigado por quem ficou até o final e até a próxima. Tchau, tchau!